Boker Tov Verrazá Ilá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jó e o código da iluminação. Muitos anos atrás, quando mais ou menos 2012, eu postei uma frase no Facebook que dizia o seguinte: não se pode alcançar a iluminação sem passar pela própria escuridão. Eu postei essa frase depois de estar estudando o livro de Jó e descobri um segredo muito importante sobre Jó. Muita gente tem medo de estudar Jó, né? Mas Jó é um código para a iluminação. E esses códigos estão presentes na história de Jó. A primeira questão, né? Quem foi Jó? Jó, na verdade, né, como dito, era um homem justo, era um tzadik, mas antes disso, ele havia sido pai de Abraão. Isso está registrado no Sefer Agilgulim do Rabi Zeharia de Fano, quer dizer, o livro das reencarnações do Rabi Zeharia de Fano, que Jó havia sido pai de Abraão, e o pai de Abraão havia sido idólatra, e em função disso Jó tinha uma correção que ele tinha que ter feito, e por isso ele passou tudo aquilo. Mas também, né, o Zohar nos informa que Jó não conhecia a sua própria escuridão. Então ele tinha que enfrentar a sua própria escuridão para alcançar a iluminação. E é muito interessante porque nos códigos da iluminação, né, nós encontramos elementos em comum. Por exemplo, Jó na história tem 5 amigos. 5, não 3, 5, né? 3 são falados logo no começo, né, da história de Jó, que é no capítulo 2, no verso 11, que diz: Vaishmeu Shleshet Rei Yov et Kol Hara'a Hazot Haba'a Alai Vayavo Ish Minkomo Elifaz Bildad e Sofar. Esses são os 3 que são falados aqui. Mais tarde vai aparecer um 4º amigo na história de Jó. Depois o divino, ele mesmo vai se revelar, né? E as traduções são meio confusas, né? Uns falam sobre o cabelo de Jó, outros falam sobre um vórtice, né? Na verdade eu prefiro o vórtice, apesar da palavra em alguns outros textos não ser a mesma. Mas então essa 5ª aparição, esse 5º amigo é o sagrado, abençoado seja ele. Qual o segredo de tudo isso, né? Existem 5 níveis de alma. 5 níveis de alma, que é a Nefesh, que habita no ventrículo esquerdo do coração, onde há sangue. O Ruach, da pessoa, que é o espírito, que habita no ventre, né? A Neshama, que habita no cérebro. Então a Hayah, que fica para fora do corpo. E depois vem o último nível, chamado Yehidah, né? Todos nós fomos feitos para alcançar os 5 níveis, mas evidentemente é muito raro alcançar o 5º nível. E de acordo com as regras de Mishpatim, que são as regras da reencarnação, que podem ser estudadas em Sha'ar HaGilgulim, no portal das reencarnações do Arizal, né? A maioria das pessoas só vai ter um nível de alma, que é a Nefesh, que é a alma animal que habita no ventrículo esquerdo do coração. Poucas pessoas vão alcançar o Ruach e pouquíssimas ainda vão alcançar uma Neshama, uma alma divina que habita no cérebro. E qual que é o segredo? O segredo é, quando a pessoa alcança a Neshama, o 3º nível, ela alcança a iluminação e o despertar, né? E ela se torna Cristo, um Buda, né? Um iluminado no mundo. E por isso que é muito raro uma pessoa alcançar o 3º nível, né? Para nós sabermos. Então, se vocês forem ver as histórias em comum daqueles que alcançaram a iluminação, vamos, por exemplo, Buda teve 5 discípulos. O que é isso? Na verdade é um código. Significa que, né, havia ali a possibilidade, né, do Buda alcançar os 5 níveis de alma, né? Possivelmente ele alcançou até o 3º, né, que é quando se alcança o despertar, né? A figueira, por exemplo, a ficus religiosa, sobre a qual o Buda meditava, é Yesod, na árvore da vida, que é o depositário dos segredos divinos. Significa que o Buda estava estudando, Siddhartha, né, os mistérios divinos
né, quando ele alcançou a iluminação. Na história de Jó, Jó tem 5 amigos, 3 são os principais, né, cujos nomes aqui, né, que são Elifaz, Bildad e Tsofar. Esse último nome é muito interessante, Tsofar, porque quando você permuta as letras de Tsofar, se torna Tseruf. Tseruf é um método, né, que nós aprendemos como permutar as letras da Torá para extrair os mistérios. Muito interessante, né? E depois, né, os outros 2 níveis, né, que é o quarto amigo e o divino que se revela a Jó no 5º nível, né? Por exemplo, Yeshua, né, Jesus teve 5 principais discípulos, né? Eram 12, mas 5 eram os principais, e assim por diante. Então você percebe que o código da iluminação está em muitas histórias daqueles que alcançaram a iluminação, e isso é muito importante. E este é o segredo de Jó. Jó teve que passar pela sua própria escuridão para alcançar a iluminação, né? Muita gente, como eu disse, tem medo de estudar Jó, né? Nossa, é muito sofrimento e tal, né? E isso não é tudo, né, sobre Jó, né? Existem outros mistérios, outros segredos acerca de Jó, né? Mas o principal que eu estou querendo comunicar com vocês aqui hoje é sobre isso, né? É sobre o código da iluminação. Os 3 amigos de Jó são os 3 níveis de alma: Nefesh, Ruach, Neshama. Muito bem? Então, basicamente, esse era o que eu queria comunicar com vocês hoje, né? O código da iluminação. Não tenham medo de enfrentar as suas próprias trevas para alcançar a iluminação. Estudem. Evidentemente tem regras, né? As regras de Mishpatim, né, da reencarnação. A pessoa precisa corrigir toda a sua nefesh para merecer um ruach de Yetzirah. Depois ela precisa corrigir esse ruach para merecer uma neshama que é pura e sem manchas, tá certo? E eu já expliquei isso também, né? A nefesh volta ao pó, né? O ruach Elohim que o deu, e a neshama volta para o lugar secreto da onde ela saiu, que só o sagrado, abençoado seja ele, sabe, né? Há também uma parte muito interessante no Zohar que diz: aquele que quer melhorar recebe ajuda de cima, ou seja, reencarnações do nível superior da árvore das vidas. Mas aquele que quer piorar recebe ajuda de baixo, ou seja, das clipotes, né, das forças impuras da árvore de Adão, Belial, né? Então vamos fazer um esforço para melhorar, que certamente nós seremos ajudados, tá bom? Um bom dia a todos. Hazá Ilá.